Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do verso 1. E a Palavra de Deus diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? O apóstolo João, na verdade, escreveu esse evangelho. E os evangelhos, na verdade, são evangelhos sinóticos. Então, cada escritor, né, que no caso seria o apóstolo Mateus, o apóstolo João, né, Lucas, né, Marcos, né, todos eles, na verdade, escreveram segundo uma visão. E incrível como que João escreve, na verdade, o evangelho, mostrando, né, demonstrando a divindade de Jesus. Na verdade, que ele era o próprio Deus. E assim ele começa o Evangelho, dizendo que Jesus, na verdade, o Verbo, que era a palavra, né, ela foi encarnada, na verdade. No início era o Verbo, é isso que ele fala, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo fez por ele, por intermédio dele foram feitas todas as coisas. E o próprio Verbo encarnou, e esse Verbo se tornou Jesus, né? Na verdade, é Jesus, né? A segunda pessoa da Trindade, né? Então, no início, nós vemos que Deus é triuno, temos que entender isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na verdade, os três são um. Então, como no princípio da própria Bíblia, em Gênesis, ele fala assim, e eles criaram, né? Ele fala assim, ele fala que o Deus triuno criou todas as coisas, né? No princípio, né? Todas as coisas foram criadas por Deus, mas Deus, quando ele coloca no original, ele fala que é um Deus no plural. E é isso que demonstra que são três pessoas numa só divindade, Deus triuno. E nós, quando lemos esse texto e vemos que o Verbo estava com Deus, então Jesus, desde o começo, ele era Deus, né? É Deus e sempre será Deus. E quando ele veio habitar na terra, né, ele se fez carne. E quando ele se fez carne, na verdade, ele fez numa carne igual não, semelhante a nós, porque nele não havia pecado. Essa é a diferença. Jesus não tinha pecado. Então, ele foi concebido através do Espírito Santo de Deus. Então, consequentemente, através de uma virgem, Maria, sua mãe. Mas, de qualquer forma, a carne que eu quero dizer, o corpo físico, ele é semelhante. Ou melhor, ele tem as suas fraquezas, se cortar sangra, né? No entanto, ele sente aflições. No entanto, que ele suou sangue. A própria Bíblia diz que ele suou sangue quando estava no Getsemane orando antes da sua crucificação. Porque imagina o peso da responsabilidade que ele tinha em suas mãos, né? Então, quer dizer, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. O Espírito que habitava nele, o Espírito de Deus, estava pronto. Porém, a carne, ainda é carne, né? É semelhante a nós. Tem as suas fraquezas e limitações. Então, por isso que eu gostaria, nessa manhã, de estar demonstrando isso, através da palavra de Deus, que nós temos que entender que Jesus é Deus. Muita gente não entende isso, e muitas religiões, né, seitas, declaram que Jesus não é Deus, mas
Deus é o único, Jesus é o único que declarou o seguinte, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Só Ele, através dele, através de Jesus, é que obtemos o caminho, a ligação com Deus novamente. E Ele veio para que sofresse em nosso lugar, pelo amor que Ele tem por nós. E por isso que nós temos que entender que esse amor, por conta desse amor imensurável, incondicional, é que nós hoje podemos viver uma vida plena, cheia de Deus. Amém? Que você possa nessa manhã contemplar as grandezas que Deus faz, ser grato a tudo que Ele faz na sua vida, porque Ele é quem te sustenta, Ele é quem te fortalece e Ele é que te dá todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por ter vindo, por ter encarnado, para que pudesse ser entregue na cruz pelos nossos pecados, Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor incondicional, pelo teu amor imensurável que tem por nós. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos fortaleça para continuar a caminhada, para que não nos desviemos, ó Deus, e que possamos alcançar o alvo, que é Cristo Jesus. Me ajuda, Senhor, e ajuda cada um dos teus filhos que estão escutando desse vídeo, Pai, para que eles possam, Senhor Jesus, perseverar no caminho, jamais desanimar, e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa nos ajudar a prosseguir, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia, e não se esqueçam, se inscrevam nesse canal, curtam esse canal, compartilhem dessa mensagem, para que essa mensagem possa chegar às outras pessoas, em nome de Jesus.